você pode observar a ligação dupla carbono-carbono, que é uma ligação rica em elétrons. Por que ela é rica em elétrons? Primeiro, né, você tem a ligação sigma, com a sobreposição frontal dos orbitais, e depois você tem os orbitais p. E eles ligam paralelamente. Né? Acima e abaixo do plano, você tem uma região rica em elétrons. Nós temos aí que o alceno ele é uma espécie rica em elétrons. Né? Essa dupla é rica em elétrons, essa região da molécula aí é rica em elétrons. E nós temos uma análise da água. A água é rica em elétrons. E depois do íon H+. O íon H+, ele é o quê? Ele é deficiente em elétrons. Por que ele é deficiente em elétrons? Por que você sabe disso? O que é um íon H+. O íon H+, é nada mais do que um átomo de hidrogênio que foi retirado do seu elétron. Então você removeu o elétron de um átomo de hidrogênio, você ficou com o próton, que é o íon H+. Logo, esse próton é uma espécie pobre em elétrons. E aí você tem agora a eletrônica dos três reagentes participantes da reação. Após a gente ter chegado à conclusão que a ligação dupla é rica em elétrons, portanto, o alceno é rico em elétrons, a água é rica em elétrons e o íon H+ é pobre em elétrons, nós podemos fazer algumas considerações sobre a sua reatividade. O alceno rico em elétrons, né, com essa densidade eletrônica em cima e abaixo do plano, e o íon H+ pobre em elétrons, eles podem reagir entre si. Diferentemente da água com o alceno, eles não reagem diretamente. Por quê? Não tem como essa molécula de água rica em elétrons, com essa dupla, carbono-carbono, também rica em elétrons, não tem como eles se ligarem. Então, o que a gente pode inferir dessa observação? Então, vamos fazer uma primeira análise. Né? Nós já analisamos antes e vimos que o alceno é rico em elétrons, que o íon H+ é pobre em elétrons. Então, o que nós podemos inferir sobre isso? Que é possível que essa densidade eletrônica acima do plano ou abaixo, ela possa interagir com o íon H+, que está com o orbital vazio, né? Ele está pobre em elétrons. E assim a gente formaria uma ligação. Então, o hidrogênio, neste caso aqui, ele se deslocou para o carbono primário. E aí ele deixou esse carbono agora, né, o carbono terciário, ele ficou com uma carga, que nós chamamos de um carbono com carga positiva é um carbocátion, um carbono com carga negativa é um carbânio, neste caso é um carbocátion. Aqui agora, depois de você ter o carbocátion formado, né, e ele estabilizado pelas metilas que estão ligadas nesse carbono carbocátion, nós temos a água no meio. Né? Agora é a hora que a água ataca. Por quê? Lá, quando a gente tinha a dupla formada, a água não podia atacar. Por quê? Porque era uma espécie rica em elétrons. Agora, a espécie rica em elétrons do meio é só a água. Por quê? Não tem mais uma dupla aí. Você tem aí agora uma carga positiva nesse carbono. E aí, o ataque pela molécula de água nesse carbono é muito fácil. Então, eu demonstrei aqui, eu peguei a molécula de água, girei um pouquinho para você entender que por um desses pares de elétrons não ligantes que a água tem, ela vai fazer uma sobreposição frontal aqui. Ó, você olha, vou voltar, só para você ver de novo. Ela vai fazer uma sobreposição frontal, ou seja, esse orbitalzinho aqui, que eu representei em amarelo, ele vai interagir, ele vai sobrepor frontalmente a esse orbital P vazio aqui, ó, a seta mostrando, e lá no final você tem a representação assim, com as ligações sendo formadas. Então esses orbitais eles vão se sobrepor e formar uma ligação sigma. Repare que ligação sigma você tem que ter a sobreposição frontal. Quando você tem sobreposição em paralelo, você tem a ligação π. E aqui nós temos a formação. Estou representando a ligação sendo formada, né, onde a água entra no carbocátion, no carbono terciário, e fica muito claro, porque você sabe que ele tem uma carga positiva, você sabe que a água é rica em elétrons, fica claro, fica fácil entender por que ocorre o ataque aqui. Depois do ataque, a água ela passa a ficar com essa carga positiva. Por quê? Porque o oxigênio já está com duas ligações e ele faz uma terceira, e ele fica com a carga positiva. Essa seria a carga formal do oxigênio. E aí você tem agora essa espécie carregada. Só que, o que é que você tem aí no meio racional? Você fez uma catálise ácida, não foi? Quando você adicionou o ácido na água. Geralmente essa reação você pode fazer ela com um ácido sulfúrico.
Então você teria a base conjugada do ácido. E essa base conjugada, ela que vai desprotonar essa molécula de água, né? E vai desprotonar essa hidroxila, porque na hora que você remover esse hidrogênio aí, ela se transforma numa hidroxila. E aí nós temos a molécula de álcool.